uma coisa que eu não entendo é esse anseio da humanidade por um propósito. Qual que é o propósito da vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui no planeta Terra? Quem que me deu essa chance? O que eu devo fazer com essa chance? Sendo que, ao meu ver, a própria busca pelo propósito é o propósito, tem que ser o propósito. Porque se você parar para ver, quando a gente elege um só propósito para a nossa vida, ele é finito, uma hora ele chega. Então nesse vídeo eu quero falar com as pessoas que estão perdidas, não sabem o porquê viver, o porquê se empenhar, o porquê acordar com ânimo querendo o dia seguinte e que procuram pela tal palavra propósito. Porque nesse vídeo eu quero te mostrar que é muito mais profundo do que isso. Não é a gente falar que meu propósito é ter uma casa, é ter um carro, é ter sucesso financeiro, é ter uma família enorme. Tudo bem, isso pode ser um doce, mas o propósito da sua vida tem que ser a busca pelo propósito, entende? O que faz com que a vida seja um pouco menos efêmera e faz com que a gente consiga aproveitar melhor toda essa caminhada. E quando eu falo então agora sobre propósito, e já entregando aqui já no começo do vídeo qual que é o meu, porque assim vocês vão entender o que eu quero trazer lá no final do vídeo, que é o que eu acredito que vai te ajudar nessa sua trajetória, o meu propósito é carregador. E eu estou muito bem com isso, estou muito acertado com isso. Eu quero sim carregar a dor durante décadas e décadas e décadas. Tá, vamos lá, vamos explicar melhor isso, né? O meu propósito é viver a vida mais sofrida possível que seja o suficiente para conseguir fazer com que os meus filhos, de fato, vivam de verdade. Para mim, viver de verdade, aí se a sua concepção é diferente da minha, olha, pouco me importa, porque eu tô falando sobre a minha situação. Eu tenho um asco desse negócio do ser humano, de querer ficar sempre trazendo para si uma situação que é externa. Mas enfim, para mim, viver de verdade é você de fato poder trazer experiências, colecionar memórias, conhecer o mundo, visitar países, conhecer culturas. Para mim isso é viver a vida de verdade. Não sei se eu nasci para ser um nômade, sou um nômade frustrado, mas para mim esse é o propósito. Se quando eu der essa possibilidade para os meus filhos, eles farão algo diferente da vida deles, não tem problema. Para mim, esse é um grande propósito, saber viver a vida de verdade. E eu não estou falando aqui que eu nasci numa situação desprivilegiada, em que eu não pude viver o mundo, que eu estou preso dentro de um quartinho, não, nada disso. Eu nasci de condições financeiras maravilhosas, eu tenho uma família que me ama, que me amou bastante também, então não tenho nada a reclamar em relação a isso. Mas eu me vi, de fato, obrigado a seguir aquela trajetória do capitalismo, e não estou aqui criticando o capitalismo, porque esse é o sistema que está vigorando, é porque é o que funciona. Mas, enfim, tive que seguir aquela esteira de estudar, me profissionalizar, conquistar um emprego, nesse emprego subir de cargos e aí fazendo ali o meu pé de meia. E graças a Deus eu comecei isso muito novo, já sabendo que como o meu propósito era fazer com que os meus filhos vivam o mundo e não só a vida, de fato eu teria que começar isso desde muito cedo para eu poder pelo menos viver um pouco junto com eles, né, toda essa realização. Mas pô, tempo vem, tempo vai e daqui a pouco eu perdi 30 anos da minha vida só nessa caminhada. Ah, Thiago, mas você ainda é muito novo. Não, meu amigo, olha, aqui eu não consigo encaixar, na verdade, esse tipo de discursinho de que cada um tem o seu tempo, porra nenhuma. Pra mim, eu tô velho, já passou do tempo, era pra eu estar milionário com 20 anos de idade, eu tô atrasado, tá? Essa é a minha mentalidade. Então, enfim, voltando pro assunto principal, né? Questão de a busca pelo propósito. Então você consegue entender que no momento em que eu elegi pra minha vida como o meu propósito ser a busca pelo propósito de ver os meus filhos podendo viver a vida, é uma corrida eterna. É aquilo, é a cobra correndo atrás do rabo, porque eu nunca vou conseguir encaixar isso. E eu vou além. Em nenhum momento eu nunca me permiti, por exemplo, dizer que o meu propósito é algo material. Porra, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero sucesso financeiro, porque tudo isso é realizável, claro, desde que você se comprometa, mas não só isso, é o que eu falo, em algum momento você vai realizar isso e aquilo não vai ter o devido valor. Agora, quando aquilo faz parte de uma caminhada, então, por exemplo, eu ter uma casa muito cara faz parte da minha caminhada de ser um bom pai, aí beleza, ótimo. Porque mesmo que você realize esse feito, porra, consiga comprar a casa e daqui a pouco ela vai se tornando normal ali na sua realidade, você não vai sentir isso, porque o seu propósito é sempre ser um bom pai, então você vai sempre querer dar condições melhores. E se hoje é a casa, daqui a pouco são viagens, daqui a pouco é carinho, daqui a pouco é proximidade, e é uma corrida atrás do rabo que eu nunca vou conseguir de fato me alcançar. Mas enfim, parando de falar sobre mim, em resumo, os meus dois propósitos são: o primeiro, que eu já acabei de mencionar aqui, que seria permitir com que meus filhos consigam viver a vida em sua plenitude, dentro de cada particularidade deles, enfim, dentro das suas individualidades. E o meu segundo propósito, que é o meu propósito guia de vida, é ser um bom pai. Sabe qual que é o cômico atrás disso tudo? Eu nem filho tenho.
entende? Então é sobre isso que eu quero trazer aqui. É não ficar procurando um propósito para sua vida em que você acha que vai aparecer um meteoro na tua cara e vai assim, a partir desse momento, o propósito da sua vida é você ter uma Lamborghini. A partir desse momento, o propósito da sua vida é ser famoso. Porque, primeiro, se isso acontecer, a chance de não ser um propósito seu e sim um propósito induzido pela sociedade é enorme. Segundo, que se este for o seu propósito, assim que você realizar, você vai se sentir um ser humano vazio. Ah, Thiago, mas aí eu vou ficar angustiado, cara, se eu não tenho um propósito muito bem definido, algo pontual que eu quero realizar, eu vou ficar maluco da minha cabeça. Mas aqui, Kierkegaard, por exemplo, ele já anteciparia pra gente de que a angústia é a vertigem da liberdade. E quanto mais liberdade você mistura, você inclui nesse seu propósito, mais angústia você vai ter. Por isso que, agora empacotando, uma pessoa que ela vive pela busca por um propósito, e é uma busca eterna, não é uma busca atingível, é uma pessoa que vai ver do seu primeiro ao seu último dia angustiada, porque ela sempre está querendo chegar lá e parece que ela nunca chega. Para alguns isso vai ser terrível, para outros isso vai ser a salvação. Para mim é a salvação, porque eu não me sinto confortável em dizer que eu nasci dessa geração de pessoas que querem viver uma vida sem o mínimo de uma sensação negativa, que querem viver uma vida extremamente feliz do começo ao fim, que ninguém pode derrubar elas, ela não quer cair em nenhum buraco, ela só quer ter sucesso, porque eu sei que isso não existe. Eu sei que uma pessoa que está nessa situação, nessa vontade, nesse anseio, ela está fadada ao fracasso que não seja material, mas que seja espiritual, individual. Enfim, a ideia desse vídeo é justamente dizer que não busque por um propósito pontual. Se amarre, se entrelace na busca pelo propósito. E se você chegou até esse momento do vídeo, escreva aqui nos comentários: o meu propósito é a busca. E olha, para quem não conseguiu entender do que eu queria trazer nesse vídeo, sim, você é burro. Vê esse vídeo mais 2 ou 3 vezes que resolve.